Aqui nessa aula a gente vai aprender a fazer o brigadeiro maçã do amor, tá? Tô aqui com a massa do brigadeiro de maçã que a gente preparou. E aqui, gente, pra gente fazer esse brigadeiro de maçã do amor, aquele brigadeiro vidrado, né, com a calda, a gente tem que preparar esse brigadeiro um dia antes. Como assim? A gente vai pesar esse brigadeiro, tá? E aqui eu trabalho com brigadeiro maçã do amor de 20 a 22 gramas no máximo, então para isso a nossa massa tem que estar a 17, 18 gramas no máximo também, tá? A calda aqui, banhada, ela fica fininha, tá? Se você fizer tudo certinho, depois você vai aprender a calda aqui ainda nessa aula, ela vai ficar bem fininha, então ela vai pesar 2, 3 gramas no máximo nesse brigadeiro, não pesa mais que isso, tá? E essa massa aqui eu vou porcionar com 18 gramas, mas se você quiser um brigadeiro do amor maior, você pode porcionar com 20, 22 e aí, gente, fica a critério de vocês, tá bom? Mas a técnica aqui antes é vocês entenderem que a gente vai porcionar esse brigadeiro de maçã, vai passar no açúcar e para essa técnica que a gente precisa de cristalização do brigadeiro, sim, né? Eu acho que vocês nem esperavam que eu falasse isso, ainda mais saindo da minha boca, mas a gente precisa que forme uma casquinha em volta desse brigadeiro. Por quê? Quanto menos contato essa calda tiver com a massa do brigadeiro que é úmida, mais durável ela será. Então, além de toda a técnica lá, né, da calda que a gente tem para banhar esse brigadeiro, a gente também vai preparar o brigadeiro para receber essa calda. Então a gente vai começar por aqui. O açúcar que eu estou usando aqui é o açúcar União Premium. Ele fica entre o refinado e entre o cristal, tá? É um açúcar ótimo, eu gosto muito de usar ele. Mas aqui para essa técnica, o melhor açúcar é o açúcar refinado, porque ele é o que mais faz a casquinha rápido. Ele é o que mais penetra na massa antes e cristaliza em volta, tá? E aí o que você vai fazer? Um dia antes de banhar esse brigadeiro, você vai pesar o brigadeiro, passar no açúcar, colocar ali assim, ó, em um tabuleiro, como você quiser, untado, tá? Então coloca plástico filme ali direitinho, né? Como vai estar no açúcar, não tem tanto problema você colocar aqui em cima sem untar. Mas se você colocar em alguma superfície que você acha que vai acabar grudando, coloca um plástico filme ou um pouquinho de manteiga ou um pouquinho de desmoldante, para você ir colocando os brigadeiros em cima, tá? E agora que vem o detalhe principal. Se a sua cidade estiver muito úmida, coloca dentro do forno o seu tabuleiro e deixa lá, tá? De um dia para o outro. Eu ainda prefiro deixar sempre em temperatura ambiente, porque ele cristaliza muito mais rápido, ele forma a casca mais rápida para a gente banhar. Então você vai deixar esse tabuleiro em temperatura ambiente e você vai comprar, sabe aquelas proteções de bolo, pão, quando a gente compra um negocinho tipo guarda-chuvinha que a gente abre, que é cheio de furinho, você vai comprar um daquele para colocar em cima do seu tabuleiro com brigadeiro já boleado. Por quê? Para não ficar pousando inseto, né? E essas coisas. Então, compra essa proteção para você colocar em cima do seu tabuleiro ou leva para o forno, tá? Vamos lá. Essa aqui é a nossa brigadeiro de maçã, que a gente já preparou, vocês já aprenderam, tá? Ela solta, ó, do plástico, gente. Facinho, tá? Uma massa, ó, no ponto perfeito de maçã, tá? Que é muito úmida. Então, toda a técnica aqui é importante, tá? Também para fazer esse brigadeiro vidrado. Vou passar um pouquinho de desmoldante aqui na minha balancinha. Pode ser qualquer balança, tá? Eu tô usando essa balancinha pequenininha aqui, porque eu gosto que ela tenha uma precisão boa. Passar só um pouquinho aqui na minha luva também, que eu gosto de passar para começar, né? Do primeiro brigadeiro. E a gente vai começar a pesar. Então, ó, vamos lá. Vou pegar um pouquinho aqui da minha massa. Ó, 17. Vou pesar aqui uns 4 com vocês, para vocês só verem. Mas assim, você vai fazer 40 brigadeiros de maçã do amor, você vai pesar 40 brigadeiros, tá? Ali antes do dia que você tem que pesar, tá bom? Só passar mais um pouquinho nos meus dedos. Essas massas que são mais cremosas, né? Elas ficam assim, ó, um pouco mais grudentas assim na mão, tá? Mas elas não grudam, tá vendo? Ó, na luva, não grudam. Mas na hora de pegar com os dedos, pode ser que grude um pouquinho no seu dedo, não tem problema. Passa um pouquinho de desmoldante assim, ó, no dedo pra ir fazendo, tá? Mas é normal ela fazer isso. Ó, vou pesar aqui esses 3, a gente vai bolear o brigadeiro. Olha só, brigadeiro de maçã perfeito, tá? Ó, a gente vai bolear o brigadeiro e vai colocar aqui no açúcar. Então, 18 gramas aqui, para mim, na minha produção, da forma que eu faço, já é o suficiente.
Vou colocar aqui, ó, a gente vai passar o açúcar. E aí, a gente reboleia para tirar o excesso. E vai colocando aqui, tá? Se você tiver uma superfície que você acha que é melhor você untar, é só untar, tá? Esse brigadeiro você também pode passar todo na peneira, tá bom? E você vai fazendo as bolinhas aqui e vai colocando as suas bolinhas. E depois de um dia, você vai pegar nele e vai fazer assim, ó. Ele vai fazer aquela casquinha de cristalizado. Aí ele já tá preparado para você dar o banho ali na sua calda, tá? Então agora a gente vai para outra etapa, onde vocês vão aprender a fazer calda e banhar o brigadeiro. Aqui nessa aula vocês vão aprender a calda pra gente fazer ali, né, a brigadeiro maçã de amor, e também como bônus vocês vão ter aqui o morango do amor, tá? Para vocês banharem. A gente vai precisar aqui de 5 ingredientes. A gente vai precisar do açúcar, tá? Aqui eu prefiro usar o açúcar cristal para fazer essa calda, a durabilidade é um pouco maior do que o açúcar refinado. Mas se você só usa açúcar refinado na sua produção, você também pode usar o açúcar refinado, sem nenhum problema, tá? Mas aqui, ó, é açúcar cristal. Tá? E aí, gente, tem muito dessa das marcas, né? Algumas marcas de açúcar cristal, elas não são tão boas para fazer a calda. Não é que não possa fazer, mas diminui um pouco aí a durabilidade. Então aqui eu uso marcas como Alcon, União, né? São marcas que eu uso mais para açúcar cristal, mas você pode usar açúcar cristal que você encontra na sua cidade. E aí você vai avaliando, quando você fizer com uma outra marca, qual é a calda que você acha que tem a maior durabilidade, tá? Aqui eu também tenho água, tá? Água normal. Tenho aqui também vinagre de álcool, e aí a marca do vinagre de álcool que eu uso aqui, que eu encontro fácil no mercado, é esse aqui, Castelo, tá? E aí tem outras marcas de vinagre também. Comprem o vinagre de álcool, que eu prefiro do que o vinagre de maçã. O vinagre de maçã deixa a calda um pouco mais escura, dá coloração para a calda. Então, quando você vai colorir a calda, no caso aqui a gente vai colorir de vermelho, pode ser que altere um pouco essa cor, né? Então, sempre dê preferência a usar aqui o vinagre branquinho, tá? Que é o vinagre de álcool. E caso você sinta que o vinagre de álcool que você está usando, a sua calda não está ficando legal, não está ficando firminha, troca a marca, tá bom? Castelo é uma marca aprovada por aqui. Outro ingrediente que a gente vai usar é a glucose, tá? Então, ó, essa daqui é a glucose líquida que a gente fala, tá? E não tem como alterar nessa receita. A glucose é o ingrediente fundamental aqui para a gente ter uma calda com uma durabilidade boa, tá? Então não tem como trocar. Esse ingrediente aqui, gente, vocês estão vendo aí em cima, ó, ele é muito importante. E glucose, gente, vocês podem usar da marca que vocês encontrarem, tá? Ó, eu tô usando aqui dessa marca, vou mostrar aqui para vocês como é que é a glucose, ela vem assim. E assim, pelo menos por aqui, Sudeste, todos os lugares que eu já fui de loja de confeitaria, eu encontro muito fácil, tá? Não é um produto que você chega na loja de confeitaria e fala, ah, não tem. Sempre tem. Então, se na sua cidade, vai lá já, Mari, eu quero trabalhar com a calda, eu quero fazer essa calda. Você já vai na loja de confeitaria da sua cidade e já vê se você encontra essa glucose. Se você não encontrar, pede pela internet, tá? Aqui não tem substituição, não tem como fazer substituição. A calda tem que ter a glucose. Vocês vão ver na receita que é uma parte grande da receita de glucose que vai, tá? Principalmente por conta do brigadeiro, na verdade, do morango do amor, né? Porque o morango do amor, a gente tem que levar para a geladeira para firmar a massa. Então, quando a gente banha, é uma massa gelada. A gente precisa da glucose para estabilizar essa caldinha, tá? Em volta, para ela ficar bem vidrada, tá bom? Então, é importante a glucose aqui nessa receita. Outro produto é o corante em pó, tá? Que a gente vai usar aqui vermelho. Eu uso muito aqui, tá? Tem Mago, tem várias marcas que vocês podem usar. Grand Chef também é uma ótima marca. Se vocês não encontram na cidade de vocês, pede pela internet, que é super fácil de pedir pelo Shopee também. Mas eu prefiro sempre usar o corante em pó para caldas caramelizadas também. Por quê? Primeiro que você consegue chegar numa cor melhor, né? Uma intensidade de cor melhor usando pouca quantidade. Aqui a gente tem 1 grama de corante em pó, tá? Por uma calda grande. Aqui é uma calda bem grande. Porque para banhar é bom a gente fazer uma calda volumosa, tá? Senão fica difícil banhar.
Então aqui a gente tem 1 grama, que é uma quantidade pequena. Agora, se você for usar um gel, dependendo da concentração do corante em gel que você compra, pode ser que você precise de muitas gotas para chegar na cor e na tonalidade que você quer. E aí, o que acontece? Você pode perder o ponto da sua calda, tá? Então, a gente sempre vai dar preferência aqui ao corante em pó. Não é que eu não possa usar o corante em gel, tá? Pode usar. Só que aí você tem que fazer uma calda vermelha um pouquinho mais clara. E aí, gente, para essa quantidade aqui, dependendo do corante em gel, 3, 4 gotinhas ali é o suficiente para você não desestabilizar essa calda, tá bom? Vamos começar então. Panela, eu prefiro usar sempre a panela antiaderente para calda, mas aqui, como eu estou usando o cooktop para aula, que é por indução, eu tenho que usar essa panela de inox, tá? Mas eu prefiro sempre aquelas panelas Paris, né? Eu tenho essa daqui só para fazer calda e essas receitas. Então, se você puder usar a antiaderente, melhor, porque não gruda muito, é muito mais fácil. Mas a gente vai fazer aqui nessa panela, tá? E também podem usar panela de ferro, panela de inox, o que quiser, dá super certo também. A gente também vai precisar de um termômetro. Se você não tiver, não tem problema. A gente também vai fazer o teste quando chegar aqui na temperatura, ou quando, né, chegar aqui num ponto, a gente vai fazer o teste no copo, tá? Com água gelada. Pega um copo, eu tô com uma caneca aqui, ó, coloca água gelada, deixa aqui no cantinho, para quando, né, começar a borbulhar, você já pegar aqui uma colher e jogar um pouquinho dentro do copo pra gente ver aqui o ponto. E tem que estar igual o vidro, tá? Quando você tira. Você também pode fazer o teste de pegar essa calda que você colocou, né? Você vai ver que ela vai ficar durinha, e colocar para morder no dente aqui de trás, tá? Que normalmente o dente que gruda, quando você vai comer uma maçã do amor, né? Aquela calda que gruda sempre no dente de trás. Então pega, leva lá para trás e dá uma quebradinha. Não é que ela vai entrar no seu dente, normalmente, né? Eu tô falando de grudar. Tá? Então, você sente que ele gruda, você não consegue mastigar e quebrar a calda. Ainda não tá no ponto? Tem que deixar aqui mais um pouco, tá bom? E é isso pra gente começar. Depois vocês vão ver que eu vou usar aqui 2 formas para eu virar a panela, mas vocês podem usar o que vocês precisarem, o que vocês tiverem aí, na verdade, para vocês deixarem essa panela assim, ó, tá? Pra gente banhar esse brigadeiro mais fácil, porque se vocês deixar para banhar assim, fica muito difícil, você pode queimar a mão. Então a gente vira assim, óbvio, na quantidade que não vá, né, também derramar, pra gente banhar o nosso brigadeiro, tá? Vocês já aprenderam como, né, preparar o brigadeiro e a gente depois só vai banhar, tá bom? Essa calda também é pro morango do amor, então é a mesma calda, a mesma coisa. Vamos começar. Vou começar aqui misturando todos os meus ingredientes, todos eles. Então, açúcar, água, a gente vai colocar aqui vinagre de álcool, a gente vai colocar aqui glucose, sim, gente, ela é chata, tá? Coloquei aqui nesse pote, vocês podem molhar uma colher, tá? Pra tirar. Mas a gente vem aqui com toda a paciência do mundo e coloca a nossa glucose, tá? Meu pote estava até mais molhadinho aqui, mas ela gruda mesmo. Se você quiser, você não precisa pesar. Eu só pesei, gente, aqui. Na verdade, sim, você precisa pesar, mas você não precisa colocar num pote, né? Você pode pegar a panela, colocar em cima da sua balança e já ir tirando a glucose ali e pesando, tá? Pra não ter que, né, ficar tirando isso aqui do pote também, né? Já tem que tirar do pote da glucose, tirar do outro pote, não precisa. Vou raspar bem aqui. Eu sempre coloco um pouquinho a mais, tá, gente? Eu sempre peso um pouquinho a mais para as aulas, por conta que fica aqui um tiquinho grudadinho aqui, tá? Pronto. Aqui eu vou aproveitar a minha espátula e eu já vou, tá? Colocar. E o último ingrediente que a gente vai colocar aqui, que é o nosso corante em pó. Então, já coloca aqui também. Se você quiser peneirar, você pode, mas ele depois vai dissolver no calor, tá? Você vai ver que às vezes pode ficar uns gruminhos, tenta tirar o máximo que você conseguir. Mas depois aqui com o calor ele vai, né, derretendo, tá? Então a gente vai apertar aqui por conta do corante, principalmente. Raspa bem a panela aqui na lateral, gente. A panela antiaderente é boa, por quê? Porque ela vai grudando e ela vai deslizando, sabe? Então não fica aquele negócio grudado em volta da sua panela. As outras, você vai ver que você vai ter que ter um pouco de cuidado, porque ela vai acabar grudando um pouquinho, tá? Então sempre aqui, ó, eu mexo bem, no final eu tento tirar um pouco aqui o que ficou, tá? Mas vocês estão vendo, ó, 1 grama aqui, gente, do corante em pó,
já deixa bem vermelho, tá? Fica bem bonito. O fogo aqui, a gente vai ligar no fogo médio, tá? E outra coisa que é importante, esse momento aqui de mexer, ele é o mais importante. Por quê? Porque depois você não vai mexer nessa massa, nessa calda, não com a espátula. A gente vai dar umas balançadinhas na panela, mas a espátula não entra mais aqui até a gente chegar no ponto. Então, esse momento aqui agora é chato? É, mas ele é muito importante. Então, mistura bem, tá? Glucose, essa parte aqui a gente vai demandar um tempinho pra gente ir derretendo aqui. E a glucose, ela vai ficando misturadinha, tá? Então, a gente tem que ter paciência, que ela vai misturar. Aqui eu já mexi bem, tá? Olha só, gente, a diferença que tá aqui, vocês vão ver. Vai ter um pedacinho, assim, da glucose, do açúcar, porque é açúcar cristal, né? Que eu tô na temperatura ambiente, ainda não liguei. Mas, gente, olha só a diferença, já tá tudo bem misturado. Raspa aqui, ó, as laterais, tá? E outra coisa, se o dia estiver muito úmido, né, toma cuidado, fecha bem as portas, aqui tá tudo fechado, porta, nada de ar ligado, tá tudo aqui. Por quê? Porque essa calda, gente, ela é toda sistemática, qualquer coisa, você tá ali banhando, ou se o ar tá ligado, a calda vai esfriar muito rápido, você tem que ficar toda hora levando pro fogão pra ela, né, voltar ali a ficar mais líquida. E outra questão também, tá? O brigadeiro, né, ele tem que estar mais ressecado. Se o ambiente está muito úmido, tem corrente de ar, na hora que você está ali, né, banhando, ele vai melar, tá? Vai melar muito rápido. Então, fecha todas as portas e começa a fazer sua calda, tá certo? Aqui agora eu vou ligar o fogão. E aí é fogo médio, tá? Vou colocar aqui no fogo médio pra gente não alterar a cor da calda, nada disso, tá? Então, ó, fogo médio. E a gente vai deixar essa calda aqui chegar a 150 graus, tá? 160. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho mais para cima. Então, eu sempre tento chegar lá a 160, 168, tá? Por quê? Porque depois que a gente desliga o fogo, eu vou preparar aqui a minha bancada, pegar os meus brigadeiros, eu vou fazer o teste, eu vou virar a minha panela, deixar as bolhas abaixarem um pouco para começar a banhar. E aí a calda vai chegar ali a uns 150, 148 graus. 145 graus para cima é o ponto em que a calda faz ali o vidrado, né? Faz o vidrinho. Então a gente tem que deixar, né, chegar ali numa temperatura, óbvio, se você conseguir chegar numa temperatura maior, 170, 168, 70 graus, é melhor ainda, tá? Mas muitas pessoas não têm o termômetro e vão ter que fazer o teste ali do copo. Então, pega, vai fazendo o teste do copo para você ver como tá indo a sua calda, tá? A gente vai fazer aqui uma vez só, quando chegar no ponto, para vocês verem como é que faz. Só que aí você vai ver que essa calda, ela vai ferver, ficar fervendo, fervendo, fervendo. Quando você vê que ela tá fervendo bem, você pega um pouquinho, joga ali pra já ir vendo como ela tá se comportando, tá? Pra você conseguir chegar nesse vidrinho, tá certo? Então eu vou deixar aqui, quando estiver fervendo bem, eu volto aqui com vocês. Aqui a nossa calda, como vocês podem ver aí em cima, ela já tá fervendo, tá vendo? Quando começa a borbulhar rápido dessa forma, gente, é uma média de 100 graus, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? 97,5, chegando para 100 graus. Então, começou a ferver bem rápido, você sabe que tá numa média de 100 graus. A gente tem que ir para 148, 150. Pelo menos para essa calda aqui virar vidro, tá? Tá no ponto certo ali de banhar, senão ela fica aquela calda caramelo. Que é aquela calda o quê? Que puxa, e não é essa calda que a gente quer no nosso brigadeiro. Então aqui, ó, você pode ir fazendo assim, você não pode mexer com a espátula, tá? Mas você pode dar uma mexidinha nela assim. Eu tenho o termômetro, quem tiver, ó, chegamos aqui a 100 graus, tá? Essa calda vai ficar aqui agora até chegar a 166, 168, que é quando eu desligo ela. Você pode esperar o quê? Mas pelo menos uns 5 minutos depois que ferve, gente, de 5 a 10, depende muito da potência do fogão. Não tem um tempo. Eu vou contar aqui para vocês o tempo, aproximadamente, só que não se apeguem tanto, tá? Já comecem, depois de um tempo, ali uns 5 minutos, fazer o teste de pegar aqui e jogar no copo com água para você ver como tá indo essa calda. Para você que não tem termômetro, tá certo? Então, eu vou contar aqui o tempo e volto aqui quando atingir ali pelo menos 150 graus. Gente, depois que ferveu, ficou em média aqui 15 minutos até chegar, ó, na temperatura de 156, 160 graus, tá? Então, vamos fazer um primeiro teste aqui? Tô com o meu copo aqui, tá? Vou pegar aqui uma colher.
A gente pega a calda, ó, vou mostrar aqui pra vocês. A gente pega aqui a calda, meu fogo ainda tá ligado, e a gente joga. Ó o barulho que já fez, já tá no ponto, tá? Já fez barulho o quê? De vidro. Vou com essa colher aqui, né, dentro da água, pra ir já saindo. Mas aí você vem aqui, ó, e você pega, tá? Olha aqui, gente, virou vidro na mesma hora, tá? Virou vidro na mesma hora. Pega esse pedacinho, coloca no dente lá atrás. Lá atrás. Vidro não grudou. Tá no ponto. Já desliga, tá? Agora aqui, eu vou tirar o meu fogão daqui. Só vou enxugar minha mão aqui, né? Porque eu tô com essa bala, o negócio da bala aqui. Mas eu vou tirar o meu fogão daqui e vou ajeitar pra gente começar a banhar. E tem que ser muito rápido, então você tem que deixar tudo pré-preparado, tá? Eu vou usar aqui um tapetinho de silicone, tá? Pra facilitar. Se você não tiver, você vai pegar uma assadeira, vai untar com manteiga pra você ir colocando, né, ou desmoldante, para você ir colocando as balas. O tapetinho não precisa ser untado, tá? É muito fácil, você compra na Shopee também esses tapetinhos e, ó, é um adianto. Pra gente virar a panela, eu faço aqui uma gambiarra, tá? Então eu uso 2 tabuleiros dessa forma, assim, ó. Por quê? Porque a gente vai colocar aqui pertinho, eu vou pegar a minha panela, tá? Tá vendo que tá cheio de bolha aqui ainda, ó? Vou levantar para vocês verem. Muitas bolhas, a gente vai só esperar essas bolhas pararem, tá? Então eu vou, ó, virar a minha panela dessa forma, como vocês estão vendo aí em cima, tá vendo? Ela vai ficar viradinha. Quanto mais virada, melhor para você banhar, tá? Vou pegar os brigadeiros, ó, se você tiver um negocinho de isopor também para virar o brigadeiro, é melhor porque a calda vai descendo. Mari, não tem problema. Você pode colocar aqui no tapetinho direto. Eu vou colocar 2 aqui para vocês verem, o restante eu vou colocar aqui, tá bom? Só para vocês verem que pode ser uma opção também. Deixa eu ver se aqui em cima vocês estão vendo, estão. Deixar aqui. E agora eu vou pegar aqui também o brigadeiro, tá? O nosso brigadeiro que a gente já preparou, então esse aqui já tá cristalizado, né? Vou deixar aqui, gente. É tudo assim, tá? Tudo perto, pra você só montar. Tá vendo que eu montei bem rápido isso daqui? É dessa forma que a gente quer, tá bom? Aqui você não precisa medir a temperatura não, mas só pra falar pra vocês, tá vendo? Aqui ainda tá 155 graus. As bolhas já estão, né, estabilizando, tá? Ó, elas vão dando uma abafadinha, tá? Eu só vou dar uma ajuda aqui, né? Uma balançada pra ela estabilizar, tá? E a gente vai fazer o quê? Pegar o nosso brigadeiro e a gente vai banhar aqui na nossa calda, tá? Então, olha só, as bolhas começam a parar. Esse daqui no palito é muito mais fácil de banhar. Quando você tem assim, ó, que a gente também vai banhar, a gente vai precisar do garfo. Aí eu vou explicar pra vocês como a gente vai fazer. Mas esse daqui, ó, primeiro a gente vai ver se o palitinho já tá bem encaixadinho aqui, tá? A gente vai pegar, vai descer aqui, ó. Banhou, voltou e coloca aqui, tá? Só isso. Ele fica lindo, uma cor bem bonita. Então, aqui agora a gente vai espetar aqui, tá? Você pode virar pra ele vir. Eu prefiro sempre fazer assim, porque eu gosto que faz aquela camadinha aqui, ele fica mais bonito. E vocês estão vendo que ele ficou um pouquinho achatadinho aqui em cima, né? Mas vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Então, a gente, ó, banhou, bate aqui só pra tirar as bolinhas, pra descer o excesso. Você vai virar, cuidado se queimar, pelo amor de Deus, e coloca aqui, tá? E pode colocar assim, ó. Ele vai pingar ali e tudo mais, mas ele vai estabilizar também. Então, vamos lá, ó. Banhou, bateu, coloca aqui. Isso daqui, gente, é muito rápido. Então, se você puder comprar esses palitinhos, eu vou mostrar pra vocês qual é esse palitinho. Ele é bonitinho, ele não é caro, tá? E é um adianto. Aqui agora, sem o palito. Mari, eu não quero palito. O palito você pode tirar depois, tá? Depois que ele estabilizar, a gente tira. A gente vai pegar aqui, ó, o palito. A gente vai já colocar na calda, tá? Mexendo. A gente vai pegar aqui, ó, uma bolinha, levantou, bateu e colocou aqui, tá? Deixa eu só ajeitar a minha aqui. Ai, a minha foi pra lá, eu tive que mexer nela. Vamos fazer mais uma. Não tem problema. Fez isso daqui, você pode voltar, tá? Bolinha, ó. Desceu, voltou. E você, ó, faz assim, tá vendo? Você tem que jogar. Mais uma. Bolinha, desceu, voltou. Ó, deixa ela deslizar do palito. Deslizou do palito certinho, tá? Do garfo, desculpa. Bolinha, bate pra tirar as bolhas, ó. E a gente vai fazendo assim, tá? Aqui
Aqui, ó, a calda começa a grudar. Quando você vê que já tá começando a grudar, você molha o seu garfo de novo. Tá vendo que é muito mais complexo, né? E você continua banhando, tá? Esse daqui, eu vou colocar dentro da água. Por quê? Porque, olha só, vou passar o dedo aqui. Já tá secando. E esse aqui é um grande erro de todo mundo. Esperar secar completamente para embalar, não pode. Tá morno ainda, tá? Ó, você vem aqui com cuidado para ver se você consegue já desgrudar, tá? Eu acho que eu já consigo, eu só vou levantar. Se você estiver usando tapetinho de silicone, sempre levanta o tapetinho, tá? Se você puxar, pode ser que quebre. Levantou o tapetinho, ó, ela já sai, a gente já coloca aqui e a gente já fecha, tá? Tem que ser assim, gente. Óbvio que eu faço isso aqui numa bancada um pouco maior, com mais espaço, mas eu tô na gravação, né? E a gente vem aqui, ó, fecha ela aqui e coloca um fechinho, tá? E aqui o que que acontece? Você pode vender assim com palitinho, né? Igual eu tô fazendo aqui, tá? Bem bonitinho. Esse saquinho aqui, para esse tamanho, né, de brigadeiro, de 18 gramas de massa, ó, depois de banhado, esse daqui é o 15 por 15, tá? Ele fica assim bonitinho, você pode amarrar com um negocinho verde para falar que é uma maçãzinha, como você preferir. Aqui também você pode o quê, ó? Tirar com cuidado, tá? O palitinho, ó. Tirou o palitinho. Ai, Maria, mas vai ficar o buraco. Não tem problema, a gente vai pegar aqui o nosso, ó. Tá? A gente vai pegar aqui o cravinho para ser ali aquele caulezinho da maçã. Então, você pega aqui um bonitinho, você já separa antes, né? Eu não tinha separado, mas você já separa tudo antes. Já vem aqui no buraquinho e coloca. Tá? Que ela fica aqui, ó. Uma maçãzinha. Na verdade, é o contrário, né, gente? Eu coloquei esse negócio aqui, ó. Peraí, você coloca a parte mais grossa para baixo, né? Ó. E a maiorzinha pra cima. E olha só que bonitinho que fica a nossa maçãzinha, tá? E aqui você também pode embalar, tem que embalar, na verdade, tá? E você também, esses aqui que a gente fez, ó, tá? Sem o palito, que é um pouco mais difícil de banhar, vocês viram, então o palito ajuda muito a banhar, vocês também, ó, já podem ir tirando. Mari, mas tá morno. É assim mesmo, gente, a gente tem que embalar eles mornos ainda. Esse aqui eu vou descartar, né, porque deu um errinho. E essa daqui, você tira o excesso, então você pega uma tesourinha, tá? Você tira o excessozinho aqui, ó. Só cortar com cuidado, tá? Que ela quebra, então, com cuidado. Graças a Deus tá quebrando, né? Porque vocês estão vendo que é tipo vidro mesmo. E é assim que tem que ficar, tá? Então, ó. A gente vai tirando aqui. Só o excesso, tá? Que ficou. Depois disso aqui, você pode voltar pra sua calda e esquentar. E aqui, ó, a gente vai embalar, tá? Com esse daqui de 15 por 15 também. Rapidamente, para vocês verem. Esse processo aqui tem que ser um pouco rápido. Então, aqui, ó, a gente levanta, ó. A mesma coisa do outro e você embala. Vem aqui com o nosso fecho prático. Você pode até cortar o fecho prático no meio, tá? Porque esse fecho prático aqui é grande para embalar a bala. Mari, eu quero uma bala maior. É só você fazer com 22, 23 gramas de massa de brigadeiro, tá? Pra você fazer ela maior aqui também, ó. E você já embala ela morna. Quando você pega aqui, ela ainda tá morna, tá? É assim mesmo, ó. Tá vendo que eu não consigo puxar aqui, ó? Eu levanto o tapetinho e tiro, tá? Ó, e não gruda. Tá? Quero mostrar pra vocês, ó. Não gruda, ela tá mega. Vou até pegar aqui o plásticozinho pra vocês verem, ó. Você pega assim, ó, ela vai sair toda, tá vendo, ó? Se o plástico estiver grudando, melando pra sair, tá no ponto errado. Tá? Não deu o ponto certo. Sempre façam o teste ali do copo. Essa aqui também, vou embalar todas aqui, pra gente ter as balas aqui, tá? Mais sequinhas pra venda, sempre. Então, todas elas, é só embalar, vou embalar tudo, organizar aqui pra gente finalizar a nossa aula. Aqui, ó, o nosso brigadeiro maçã do amor, tá? Aqui, gente, ele vai pesar em média, tá? Eu vou até pesar aqui pra vocês. Mas não é um brigadeiro muito pesado. Por quê? Porque a gente fez aqui para ser um brigadeirinho mesmo, ali, né? Ó, pesar aqui esse aqui já baladinho. Ele tem uma média aqui de 20 gramas. Então, a calda é bem fininha, né? A gente pesou em torno aqui de 17, 18 gramas de massa e foi para 20 gramas aqui no total. Então, a gente está pensando aqui em brigadeiros para você vender ali junto com o seu centro de brigadeiros, né?
O ideal é que você mande assim para o seu cliente. Então você tem que ser bem sincero com ele, principalmente se a cidade for muito úmida, mesmo que você faça todas as técnicas, pode ser que o brigadeiro mele na mesa, tá? Se ele estiver destapado. Então fala para ele, ó, a gente vende maçã do amor e tudo mais, mas ele vai embaladinho dessa forma para você colocar ou num pote ou na mesa, que também fica uma graça, né? Então tem que ser bem sincero. E como que a gente armazena esse brigadeiro para ele ter uma durabilidade grande, que você pode preparar tudo num dia, colocar no pote, bem vedado, então você vai pegar um pote com tampa, colocar todos eles, fechar bem e você vai levar para sua geladeira, assim, lá ele vai durar ali 10, né, 12, 15 dias, aí depende muito da umidade do ar que você preparou tudo isso, tá? Então, sempre faça também o seu teste de validade com essa calda, faça ali, banhe, faça tudo, coloque isso aqui dentro de um pote, todo dia tira uma para você ver como que tá indo aí, né, a crocância dessa casca, tá bom? Coma para ver realmente como é que tá certo? E lembrando, aqui dentro a gente tem um brigadeiro. O brigadeiro também tem um tempo dele, né, de cristalização. Então, se você tá usando aqui um brigadeiro maçã do amor que tem 7 dias na geladeira, a calda vai ter que acompanhar o brigadeiro. Então, esse brigadeiro aqui vai ter no total, né, 7 dias também de validade na sua geladeira. Então, você pode preparar tudo na segunda e ir vendendo durante a semana para acelerar esse processo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.